Eu sou a Marina Bartoli e estou aqui mais uma vez para poder conversar com vocês um pouquinho. Hoje o nosso tema vai ser sobre o desenvolvimento infantil. E acompanhar o crescimento dos filhos é uma experiência muito gratificante para os pais e para as pessoas que acompanham essas crianças. Entender quais são as fases do desenvolvimento infantil pode contribuir muito para que os pais, as mães e os cuidadores contribuam com esse processo da criança. O desenvolvimento infantil, ele consiste na evolução das capacidades das crianças em realizar atividades cotidianas, ou seja, atividades do dia a dia. Então, o desenvolvimento infantil, você conhecer um pouco desse desenvolvimento infantil pode ajudar você também a acompanhar esse crescimento da sua criança ou de alguma criança que você tem aí por perto, não é mesmo? E eu vou falar um pouquinho desse desenvolvimento de acordo com um psicólogo chamado Jean Piaget, que dedicou-se a conhecer sobre esse desenvolvimento cognitivo infantil. E ele dividiu essas fases do desenvolvimento em 4 fases. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 2 dessas fases. Uma das fases que ele dividiu, o desenvolvimento infantil, é a fase do sensório motor. Essa fase, ela tem ali mais ou menos desde os primeiros dias do bebê ali, quando ele nasce, até os 2 anos de idade. Nessa fase é o que nós caracterizamos como o desenvolvimento da linguagem. E essa linguagem pode não ser, essa fala expressiva e tudo mais. Mas essa linguagem, ela pode ser por meio de choro, do grito, de alguns sinais e até mesmo por palavras curtinhas, E essa linguagem dos bebês, ela vai além dos sons produzidos, Além dos sons produzidos pela boca e tudo mais. O bebê, ele entende, que o seu movimento pode gerar uma ação. E isso também é um tipo de linguagem, Uma linguagem não verbal. Por exemplo, quando o bebê ele joga um objeto no chão, ele sabe que provavelmente alguém vai pegar esse objeto e vai devolver para ele, Então, essa fase é onde o bebê ele tá começando a se comunicar com alguém ali que tá junto com ele e através, dessa linguagem pode ser ela um choro, ou pode ser um grito, ou pode ser algum movimento que ele sabe que esse movimento vai gerar alguma reação. E é nessa fase também que eles começam a descobrir, esses movimentos, essas sensações. É o período marcado também pelo desenvolvimento da coordenação motora, Pois é neste momento que os bebês começam a imitar tudo que vem. Então, dá tchau. Aí o bebê vai e dá tchau. Ou senão o famoso faz a música do pintinho amarelinho. E aí você faz aquele movimento de repetição. Então o bebê ele vai ver e ele vai começar já a movimentar a mãozinha e ver que ele consegue fazer esses movimentos também. Nessa primeira fase, os bebês só acreditam no que podem ver. Então, por muitas das vezes, quando a gente está ali brincando com o bebê no berço, ele está vendo a gente está ali se comunicando com ele, tocando ele também está se comunicando, vendo a gente, tocando a gente, E aí, por um momento, a gente sai desse ambiente, desse campo de vista, desse momento, de sentir, de tocar. E aí ele começa a chorar. Por quê? Porque ele não tá te vendo mais. Então o bebê, ele só acredita naquilo que ele tá vendo ali nessa fase, E é aquela fase assim, da descoberta do eu, O bebê, ele começa a se descobrir. Aí ele vai, levanta a mãozinha e começa a ver a mãozinha, que existe uma mãozinha, E aí, no primeiro mês, o bebê ele começa também a desenvolver algo em relação às suas emoções, como a alegria, a raiva. O bebê já começa a desenvolver isso ali no primeiro mês. E aí lá para os 3 meses, ele já começa a sorrir socialmente quando alguém interage com ele, quando alguém incentiva ele, nessa interação. Ele começa a demonstrar mais essas emoções de alegria e raiva no convívio com outras pessoas. E lá para 1 ano, ele já começa a desenvolver as habilidades mais um pouco que a gente fala mais elaboradas, Ele pode começar a chorar ao ver outra criança chorando, então ele imita também essa emoção. Ele começa a inibir as suas emoções, Às vezes ele tá com alguma coisa que ele tá sentindo, mas ele começa a inibir já essas emoções e supera já pequenas situações. Por exemplo, quando ele sente
quando ele toma algum susto, às vezes ele já, não toma tanto susto mais, porque quando a gente tá com um bebezinho, às vezes a gente fala um pouco mais alto, ele assusta. E aí lá para 1 ano, assim, ele já entende que aquele som é diferente, então ele já não se assusta tanto. E aí lá para os 2 anos, ele já começa a imitar as nossas expressões faciais básicas, Sorriso, raiva, tristeza. Tanto que é quando a gente começa a brincar com a criança, como que faz quando a gente tá bravo? Como que faz quando a gente tá feliz? Então é nesse momento que a criança ela já começa a interagir e a desenvolver ali. Então a gente conversou um pouquinho, sobre essa primeira fase, que é a fase do sensório motor, e a gente tem muita coisa para falar, então isso é só um pequeno passo dessa fase. E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a segunda fase do desenvolvimento infantil e também dar algumas dicas para superar, essa primeira fase ou para poder ajudar o bebê nessa primeira fase e também na segunda fase, tá joia? Um beijo, tchauzinho!